Então, pessoal, como eu já havia falado, o mapa de risco ele é aquela representação da planta baixa do local. A gente observa aqui nessa imagem o quê? Que existe diferentes riscos expostos e no mesmo círculo onde indica um tipo de risco, eu posso colocar mais outros riscos de acordo com o ambiente. Para não fazer, por exemplo, nesse local bem aqui em cima, onde tem, por exemplo, esses dois círculos, eu não precisaria, por exemplo, colocar três círculos para indicar que o risco, na imagem aqui exemplificado, de acordo com a legenda, seja um risco alto, porque não caberia. Eu posso sim fazer esse tipo de representação. Em o mesmo círculo, indicando aquele risco, eu posso colocar colorações diferentes. Como a gente pode observar aqui na imagem, tem três tipos de risco aqui em cima, né? Temos o risco em relação vermelho, que é o risco químico, verde, que é o risco físico, e o amarelo, ou perdão, e o azul, o risco de acidente. O amarelo, ele indica o risco ergonômico, e o marrom, que aqui está representado, risco biológico. Isso quer dizer o quê? Que esses riscos estão em todas essas direções e o ideal que para ter a segurança no local, que apenas duas pessoas ali trabalhem ao mesmo tempo, para justamente evitar com que elas se exponham de forma desnecessária a esse risco. Se, por exemplo, por isso que a nossa aula prática, quando a gente tem, te divide a turma em dois. Metade vai em um dia e a metade vai na outra semana. Para quê? Para ter uma quantidade suficiente de pessoas que, se ficar com muita pessoa dentro daquele laboratório, vai fazer o quê? Vai fazer com que, durante a atividade, possa expor vocês de forma desnecessária a um risco e também evitar com que ocorra acidentes. Porque a pessoa pode andar naquele corredor, por exemplo, e naquele corredor pode acabar um tropeçando no outro, se esbarrando, e com isso podem causar um acidente. Por isso que é importante termos essa divisão durante as aulas práticas. Aqui nessa imagem, dentro, existe aqui esse ciclo, representa o risco médio, com a coloração vermelha, que quer dizer um risco químico. Ou seja, até três pessoas podem estar expostas aqui ao mesmo tempo para estarem trabalhando. Aqui temos, então, outra área exemplificando os riscos, aqui em azul, aqui em verde, o risco de acidente, o verde, o risco físico. Só lembrando, pessoal, o risco físico remete o quê? A temperatura muito alta, ou temperatura muito baixa, ou, por exemplo, barulhos que pode perturbar a pessoa durante a sua atividade de trabalho, também influencia na sua capacidade de trabalho. Por exemplo, vocês não conseguiriam estudar ou ter um ambiente mais propício para o estudo se fosse um ambiente muito barulhento. Vocês não conseguiriam ter concentração. Isso também influencia no laboratório. Imagine um laboratório, vocês vão fazer, por exemplo, uma coleta de um paciente e tem um local que tem um barulho muito alto. Isso pode tirar a sua concentração e com isso vocês podem se expor ou expor o paciente a um risco, como por exemplo um risco de acidente, no caso perfurar o paciente mais de duas vezes ou derrubar alguma amostra no chão e dentre outras possibilidades possíveis decorrentes daquela perturbação do barulho exagerado. Dando continuidade, a gente vai falar aqui dos riscos de uma forma geral, a gente vai falar detalhadamente. No topo aqui do slide eu coloquei os riscos de acidentes, no caso aqui esse é o primeiro que a gente vai falar em azul, e a coloração azul para poder vocês saberem que cada slide refere a um tipo de risco. Ó. Risco ergonômico, aqui, ó, risco físico, certo? Para poder ficar mais fácil a identificação. Então, pessoal, o risco de acidente é o quê? Qualquer fator que coloque o trabalhador ou o aluno em situação de perigo e possa afetar sua integridade e bem-estar físico. A gente pode observar aqui inúmeros tipos de perigo nessa imagem, como, por exemplo, risco de acidente. Qual seria esse? A pessoa que está aqui fazendo a limpeza aqui do chão desse local não está utilizando, por exemplo, bota. A gente observa que ele não está utilizando bota e próximo à água. Isso pode fazer o quê? Caso ocorra esse fio aqui, ó, como a gente pode observar, está desencapado, pode ocorrer um acidente elétrico. Ele pode sofrer esse curto e um choque. Se a pessoa que não viu, por exemplo, não tem um aviso de chão molhado, ele não está olhando o que aconteceu, ele pode escorregar e aqui cair. Já aqui a gente observa o quê? Essa pessoa que está transportando esse material, ele acaba
por causar um acidente aqui na pessoa que está aqui em cima dessa escada, devido ao que? Sua desatenção à queda dessa pessoa aqui na mesa. O que aconteceu possivelmente? Essa pessoa foi se inclinar e acabou então caindo. Outra situação aqui, o fio do telefone fez com que a pessoa que está aqui levando, por exemplo, esse café, toda pessoa caiu correndo toda essa escala aqui de acidente, toda essa cadeia, essa cascata de acidente. Ou seja, o risco de acidente é qualquer situação que pode prejudicar a sua saúde ou o bem-estar físico das pessoas que ali estão. Como, por exemplo, no nosso laboratório. Quais seriam o risco de acidente? A gente tem, então, vou fazer aqui a apresentação. Nosso laboratório, pessoal, ele tem aqui a bancada e aqui tem umas bancadas centrais. Aqui mais ou menos e assim. E aqui no final, essa bancada é completa, e bem no final tem o quê? Tem a pia. Durante as nossas aulas práticas, aqui tem alguns equipamentos nesse lado aqui, como por exemplo uma centrífuga, um microscópio, e a pessoa bota aqui a cadeira nesse local para ficar sentado e utilizar o equipamento. Qual o risco de acidente pode acontecer? Uma pessoa está aqui sentada no microscópio, ela não percebe que tem uma pessoa vindo, ela se afasta de uma vez com a cadeira. O que acontece? As pessoas se chocam e com isso uma pessoa pode cair. Ou, por exemplo, a pessoa está fazendo aqui a coleta nesse local, ela vai vindo com, por exemplo, com o material que foi coletado e tropeça, e a pessoa que está na cadeira esbarra nela. Isso pode ocorrer uma quebra de uma vidraria ou a exposição a um material biológico ali dentro do laboratório. Ou, por exemplo, a pessoa está segurando um reagente químico, as duas se esbarram, ocorre então essa queda. E também, por isso que quando a gente tem a nossa aula prática, bem aqui nessa parte inicial do laboratório, tem uma bancada. É lá que vocês vão deixar os materiais, como, por exemplo, as mochilas de vocês. Porque aqui não vai circular ninguém e a gente evita com que uma pessoa possa tropeçar em uma mochila e vir a cair. Isso é um exemplo também dos riscos, riscos de acidente que estamos expostos dentro do nosso laboratório. Tranquilo, pessoal? Já o próximo tipo de risco, a apresentação do mapa de risco em amarelo, refere-se aos riscos ergonômicos. Os riscos ergonômicos, pessoal, qualquer fator que possa interferir nas características psicofisiológicas do trabalhador, onde essa atividade ela pode gerar desconforto ou afetar a saúde. Como seria isso? Esse desconforto, pessoal, refere-se ao quê? A grandes jornadas de trabalho, como, por exemplo, a pessoa que se senta para trabalhar numa bancada de um laboratório, para ficar visualizando no microscópio, por exemplo, de 7 horas da manhã até meio-dia, naquela mesma posição, isso vai gerar o quê? Como a gente pode aqui trazer para essa imagem da pessoa aqui no computador, vai causar lesão aqui na região das costas, como também na região da nuca, devido à posição um pouco encurvada que a pessoa tem. Por isso que é ideal que quando a pessoa está trabalhando no laboratório, que o microscópio seja o mais possível, mais alto o possível, para que a pessoa não venha a ficar envergada, para evitar essa dor tanto aqui na região da coluna, como também da nuca. Aí vocês perguntam, quer dizer então que esse problema ele pode afetar a saúde? Pode, porque muitas vezes a pessoa fica com esse problema na coluna que toda vez que ela chega naquela posição, ela acaba então sentindo dor e, consequentemente, não vai conseguir exercer o seu trabalho. Por isso que é importante, de tempos em tempos, fazer movimentos, alongar-se para evitar esse problema. Por exemplo, pessoas que digitam muito, pessoas que ficam lá na parte da recepção de um laboratório, que ela é responsável por receber a amostra, por digitar a ficha do paciente, os laudos, ela pode causar ter um problema que é de tendinite, devido à repetição de um movimento. Também, por exemplo, levantar peso é um exemplo de risco ergonômico. Por exemplo, a gente levando equipamentos de um local para o outro pode causar esse desconforto. É por isso que durante a nossa atividade de trabalho, sempre estarmos melhor posicionados durante
a atividade e também, quando puder, também ficar sentado. Por exemplo, vocês serão a primeira parte do laboratório, que vai ser o quê? Recebimento de amostras e coleta também de amostras. Se vocês passarem muito tempo em pé, isso vai causar um desconforto nas pernas de vocês. O ideal é o quê? Que de tempos em tempos ocorra, então, com que vocês sentem para poder relaxar a musculatura e, consequentemente, evitar que vocês tenham problemas em decorrência dessa atividade. Já outro risco, pessoal, que é aqui representado, é o risco físico. Ele se refere o quê? A qualquer agente de diversas formas de energias. Isso seria o quê? Ruídos muito extremos, aquele ruído que você pode ouvir, que pode causar desconforto, vibrações. Por exemplo, no laboratório, a gente tem um equipamento que é conhecido como centrífugo. Ela, quando começa a trabalhar, ela gira. E quando ela gira, ela faz um movimento muito rápido e ela causa vibrações. Essas vibrações, ela pode também acabar afetando a capacidade de trabalho das pessoas. Outra forma também que perturba muito o trabalho é o quê? Temperaturas extremas, seja muito alta ou muito baixa. Muito alta, aquele calor você vai se sentir com fadiga, vai se sentir com calor, e a tendência vai ser o quê? A retirada do jaleco. Quando você tira o jaleco, você vai ficar exposto aos riscos, por exemplo, os riscos químicos e riscos biológicos. Por quê? Pode ocorrer uma quebra ou um derramamento de um material e entrar em contato diretamente na sua pele. Por isso que é importante que um laboratório tenha uma temperatura agradável para fazer com que vocês, durante o trabalho ou atividade de estágio, estejam utilizando os equipamentos. Não seja um laboratório com uma temperatura muito alta e nem muito fria. Porque o frio também vai causar o quê? Desconforto, calafrios. Imagina, você vai fazer uma coleta e o laboratório está muito frio, o local da coleta, e você lá se tremendo, não de nervoso, e sim de frio. Isso não é interessante também, por isso que é importante que a temperatura esteja uma temperatura agradável, nem muito frio e nem muito quente. Também tem a questão de radiações ionizantes e não ionizantes, como por exemplo, local, por exemplo, com incidência de solar muito alta, ou aqueles locais que tenham, por exemplo, com raio-x. Esse raio-x ele pode acabar também causando danos à nossa saúde. E também outra forma que tem um risco físico, que ele se assemelha, que ele pode fazer um gancho um pouco com o risco ergonômico, é a questão de luminosidade. Se ficar um local muito escuro, você não vai conseguir enxergar direito. Do mesmo jeito, se for muito claro, essa claridade muito exagerada pode afetar a sua visão e também dificultar a sua atividade. O tipo de risco que a gente vai falar aqui na nossa aula é o risco químico. O risco químico, pessoal, ele é na coloração vermelha, mapa de risco, e também isso aqui ele cai muito em prova, essa questão dos tipos de riscos e a coloração no mapa de risco. O risco químico, pessoal, refere-se ao quê? A produtos que possam penetrar no nosso organismo pela via respiratória, como, por exemplo, através de poeiras, fumos, névoas, neblinas, gases e vapores. Isso aqui, pessoal, se refere ao quê? A questão das partículas que estão dispersas nessas suspensões. Como, por exemplo, o aerosol, aquele que a gente passa aqui no antitranspirante, ele está mais como fala, um aerosol. Já, por exemplo, aqueles perfumes já tem uma suspensão maior, ele já tem mais partículas ali inseridas naquele spray. E assim vai evoluindo de acordo com essas características. Então é interessante que vocês conheçam que as poeiras são partículas, que pode ter partículas sólidas, fumos, outros... Não, só entender que a grande maioria dos riscos químicos a gente está exposto através da inalação. Porque a grande maioria deles adentra no nosso organismo por via aérea. Por quê? Quando você abre um reagente químico, você, vendo ou não, vai desprender um vapor. Esse vapor pode chegar na sua via aérea, causando desconforto. Seja o quê? Queimação na via aérea, pode causar desmaios na pessoa, por exemplo. Poucos são aqueles que, sem cair diretamente na nossa pele, que vai causar desconforto.
Como, por exemplo, se você, ao abrir um reagente químico, você vai estar exposto pela via aérea. Se ele não derramar em você, você só vai ter um tipo de exposição, que é pela via aérea. Se ele cair, você vai ter o quê? Vai ter, por exemplo, uma queimadura, que na grande maioria das vezes, esses reagentes químicos podem causar um ferimento na nossa pele. Por isso que é importante o uso de luvas, como também do jaleco, até que no pulso, para evitar com que uma quebra ocorra o caimento desse líquido na nossa pele. Também é importante que durante o armazenamento deles, desses reagentes químicos, que eles, durante tanto o armazenamento como a movimentação dele, seja feito com cuidado. Por quê? Tem reagentes químicos que eu não posso deixá-los próximos. Por que eu não posso deixar próximo? Quer dizer que ele não se gosta? É quase isso. O que acontece? Se eu deixar o reagente químico aqui, A, esse reagente químico B, quando, se por exemplo, ocorrer uma quebra, pode ocorrer o quê? Ó? Uma explosão, ou, por exemplo, um incêndio, devido à reação química entre eles. Por isso que é importante saber a compatibilidade dos reagentes químicos. E também durante o seu transporte, ser transportado com cuidado para evitar a sua queda. Porque essa queda pode fazer o quê? Derramamento dele, vai quebrar o frasco e vai ocorrer o quê? Uma grande exposição desses vapores que pode contaminar todo o ambiente. E também esses reagentes químicos, eles devem ser armazenados, por exemplo, em prateleiras baixas, justamente para evitar com que coloque muitos frascos naquela prateleira e evitar com que, durante a manipulação, ele está, por exemplo, na parte muito alta, a pessoa for pegar, escorregar e cair, evitar isso. Ficar na prateleira muito mais baixa ou na estantezinha mais baixa, evita da pessoa utilizar escadas para poder pegar e também evitar esse tipo de risco de acidente. Uma coisa interessante que existe nos riscos, que existe nos produtos químicos, é esse aqui, ó, a FISP, que é o quê? Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico. O que isso quer dizer? Essa informação é um rótulo que existe no frasco, ele tem informações muito importantes sobre o produto químico, como, por exemplo, a proteção que a pessoa deve utilizar durante a manipulação, a segurança daquele produto à saúde da pessoa, caso ocorra derramamento, como que deve evitar com que contamine o meio ambiente, e se a pessoa ocorrer a quebra ou contato com ele, a situação de emergência que a pessoa deve fazer. Ou seja, se ela pode ou não entrar em contato com a água, tem que provocar vômito, o que ela deve informar durante a ligação para o médico para poder ter os primeiros socorros. Esse aqui que tem, pessoal, na tabelazinha. O que vai ter? Vai ter o nome do produto. Nome do produto. No caso aqui, temos o quê? Um ácido sulfúrico. Aqui é a sigla, né, que a gente falou anteriormente. A data da última revisão desse rótulo, que foi nessa época aqui de 2014, aqui exemplificado. Aqui dizendo, né, o material, o ácido sulfúrico. A ficha de identificação. Ó. Temos o quê? Temos aqui a empresa que produziu, novamente, o nome do produto, o código aqui interno dessa sigla, a empresa que produziu esse produto. Para que eu tenho que saber a empresa? Justamente para você saber, em caso de derramamento ou descarte, como que deve ser feito esse descarte. Temos aqui o endereço dela, telefones de contato, alguns contatos aqui, e o uso dele, né, desse ácido sulfúrico, mostrando os principais usos deles. Utilização em vários processos industriais, refinarias de petróleos, baterias para automóveis e como também fertilizantes. Outras informações aqui, ó, por exemplo, identificações de perigo. Aqui temos os pictogramas, pessoal. Temos aqui esses pictogramas e indica, então, o tipo de risco dele. Como, por exemplo, esse pictograma aqui quer dizer que ele é cancerígeno. Ou seja, se você ficar exposto por muito tempo a esse produto, você pode desenvolver um processo canceroso. Aqui, essa caveirinha quer dizer que é um risco que é um risco tóxico. Esse aqui quer dizer que é inflamável, e esse aqui é dizendo que é nocivo ao meio ambiente caso seja derramado. Aqui mostrando então a classificação do produto químico aqui em cima. Ó. Também ele indica que ele é uma substância corrosiva,
Ele pode causar queimaduras, danos nos tecidos, olhos, vias respiratórias, aparelho digestivo e dizendo aqui, manusear com segurança, ou seja, com cuidado e atenção durante o momento que está utilizando aquele agente. Temos aqui a palavra de perigo, né, a palavra de advertência e as frases aqui, que é um material, ele pode ser corrosivo e não e se pode ser nocivo no caso de sua ingestão. É bem importante que tenha todas essas informações aqui no rótulo do produto. Também, em alguns casos, tem a identificação de emergência, como que você deve proceder durante o contato com esse material. Então, pessoal, deixa eu ver aqui. A gente vai parar aqui nessa parte aqui, né? Porque é importante também que nos riscos químicos tenha as classificações e vocês conheçam as representações aqui exemplificadas. A gente vai parar aqui para não dar uma aula tão grande. Vamos aqui.